Olá, alunos, boa noite. Esse vai ser o nosso último vídeo para nós finalizarmos sobre o sistema excretor, né? Agora nós vamos falar um pouco sobre uma outra forma de eliminação dos excretos que são produzidos no nosso corpo, através do suor. O suor se dá através da pele, ok? Esse suor ele é produzido em glândulas sudoríparas que vão estar presentes em toda a pele, tá? É interessante saber que existem dois tipos de glândulas sudoríparas distribuídas no nosso corpo. Existem as écrinas, que elas são em maiores quantidades em toda a superfície corpórea. Essa glândula, ela libera mais água e sais, tá? E alguns sais minerais do corpo, principalmente como ureia, ácido úrico também, cloreto de sódio. E ela tem uma função, as glândulas écrinas, principalmente de manutenção da temperatura do corpo. Existem também outra glândula sudorípara, que são as apócrinas. Elas são em menos quantidades e estão distribuídas principalmente nas axilas, tá? Nas auréolas mamárias, na região genital e perianal. O líquido que ela produz, a secreção que ela produz é diferente do suor que é liberado pelas écrinas, ok? As glândulas apócrinas, elas têm a função de liberar uma secreção mais, vamos dizer assim, mais gordurosa. Por isso que ela vai estar presente nessas áreas específicas do corpo e ela vai variar muito de acordo com a localização onde ela está presente. Por exemplo, a secreção das axilas é diferente da secreção na região genital, ok? No entanto, isso não significa dizer que essas secreções das glândulas apócrinas possuem odor, ok? O odor que existem, né, nessas regiões, que podem existir nessas regiões, elas estão relacionadas mais com fatores de bactérias que podem se acumular devido à falta de higienização adequada, ok? O suor, ele é constituído, a gente vai falar mais um pouco das écrinas, que essa seria a que é mais, vamos dizer assim, significante como função excretora do nosso corpo, ok? O suor ele é constituído por substâncias filtradas que são retiradas do sangue. Essas substâncias, elas em seu excesso fazem mal para o nosso organismo. Então ela é liberada através do suor, que é composto de água e dessas substâncias, principalmente a ureia, o cloreto de sódio, a amônia, ok? Entre outros sais minerais. Para formar o suor, essas glândulas que estão distribuídas por toda a pele, elas retiram dos capilares sanguíneos, tá? Água e essas substâncias que já são para serem eliminadas, que serão eliminadas pelo sistema excretor, ok? Elas são eliminadas em formas de pequeninas gotas, microgotas, e por onde elas vão ser liberadas pelos poros existentes na pele, né? É claro que através principalmente, né, vamos dizer assim, da função de exercício do nosso corpo. O suor, ele possui como
uma das principais funções, além da eliminação dessas substâncias que não são importantes para o nosso organismo, ele também possui uma função muito importante, que é de adequação da temperatura. Por exemplo, se o corpo ele está aumentando a sua temperatura interna, né, que varia ali entre 34 a 36 graus, o que acontece? O nosso organismo vai aumentar a produção das glândulas sudoríparas écrinas para que haja uma maior liberação de suor, para que faça um equilíbrio nessa temperatura, um resfriamento dessa temperatura. Então, o suor, além de ele eliminar as substâncias tóxicas do nosso organismo, ele também produz essa função de adequação de temperatura extracorpórea. Tá? Agora a gente vai para algumas curiosidades. Por que sentimos sede? Sentimos sede quando algumas substâncias aumentam muito no nosso corpo e, para diluí-las, o sistema nervoso e hormonal nos induzem à necessidade de água. E também quando o nosso organismo ele se sente desnutrido. Quando não possui água suficiente no nosso organismo para o funcionamento adequado, né, da circulação sanguínea e também para a hidratação dos órgãos e dos tecidos, o nosso sistema nervoso central ele manda uma mensagem, né, para o nosso sistema límbico, produzindo a necessidade de tomar água através da sede. Isso é bem interessante, né? Porque, por exemplo, se você passa um dia todo sem beber água, quando vai chegar num determinado momento em que você sente uma necessidade tão real e necessária do consumo de água, que a sua boca ela fica seca ao ponto de que você não consegue nem mesmo deglutir, fazer deglutições que são normais quando a gente produz saliva na boca. Até a produção da saliva ela diminui, aumentando o ressecamento da boca, para que haja essa necessidade de você tomar água, ok? Quando a gente está suando muito, vamos supor, a gente está exposto ao sol, a gente está dentro de um ambiente com pouca circulação de ar, a nossa temperatura ela aumenta, e para compensar essa temperatura que está aumentada, o nosso corpo produz o quê? O suor para equilibrá-la. E quando a gente sua excessivamente em decorrência desses processos, né, de aumento de temperatura, a gente passa a sentir menos vontade de urinar. Por quê? Porque o nosso organismo ele trabalha sempre com a função de manter um equilíbrio de funcionalidade interna. Então, se eu estou perdendo muito líquido no meu suor, através do suor, então eu diminuo a produção de urina, né, para que eu não tenha uma desidratação em decorrência de perda de líquidos, né, pelo suor e pela urina. Essa é uma situação bem interessante mesmo para a gente. Outra, isso aqui eu já até tinha comentado em alguns outros momentos das aulas. Nós possuímos 2 rins, um direito e um esquerdo, ok? No entanto, todo ser humano, qualquer pessoa, ele pode viver normalmente e perfeitamente apenas com um rim funcionando.
isso é bem interessante. Por quê? Porque existem situações, né, de familiares que eles doam um rim para um filho, para algum parente perto, um irmão, porque ele possui uma disfunção em ambos os rins. Então, algum familiar acaba tendo compatibilidade, pode ser esse doador, né? E essa pessoa que doou, ela vai viver perfeitamente apenas com um rim funcionando. Mas olha o que acontece. Esse rim, ele aumenta um pouco de tamanho para que ele possa suprir a necessidade do corpo que trabalhava com 2 rins. Então, é uma situação bem interessante, como o nosso corpo, ele se adapta às situações para que nós possamos viver com qualidade de vida. E para finalizar, outra forma de eliminação, né, de excretas do nosso corpo são as vias respiratórias, né? Porque quando nós inspiramos tanto oxigênio como dióxido de carbono. E o dióxido de carbono, ele é totalmente prejudicial para o nosso organismo. Então, nesse processo de inspiração e expiração, existe a liberação através da expiração do dióxido de carbono para que não faça mal ao nosso organismo, né? Então, as vias de excreção utilizadas pelo nosso organismo para eliminar as substâncias que são tóxicas para o nosso corpo é através da urina, do suor e das vias respiratórias. E por aqui a gente finaliza o sistema excretor.